eu sou Daniel Funchal e na aula de hoje eu vou mostrar um recurso no Excel que pode facilitar muito elaborar suas planilhas de orçamento, de cotação ou de gestão de custos de prazo de uma maneira geral nas obras. A gente vai utilizar a função PROC-V. A função PROC-V ela tem o objetivo de, fornecido um certo dado, procurar numa tabela os demais elementos que compõem aquele registro. Então eu vou fazer aqui, vou construir a tabela agora aqui junto contigo, aqui na tela, e mostrar como é que eu uso e como é que eu posso aplicar isso dentro do canteiro de obra ou na gestão de uma construção de uma maneira como um todo. Então primeiro eu tenho aqui, eu vou criar uma tabela que vai ser a tabela de dados, ou seja, quais são os dados que eu vou utilizar para alimentar uma outra. Vamos imaginar que o meu objetivo seja fazer uma folha de orçamento. Uma folha de orçamento para cotar material, por exemplo. Vamos dizer que eu venda, eu sou uma loja de material de construção e eu tenho lá um cadastro com vários materiais e eu recebi um pedido de cotação de alguns desses materiais. Então, de uma tabela, eu tenho um conjunto de dados que são todos os materiais que eu tenho disponíveis para venda, e a outra tabela eu vou gerar o orçamento só com aqueles materiais que eu fui solicitado, né, para apresentar a cotação. Então, primeiro aqui eu vou criar a tabela com os dados dos insumos que eu vendo. Eu vou fazer tudo na mesma tela, na mesma aba de planilha, só para a gente visualizar ao mesmo tempo, tá? Mas eu posso fazer essa tabela numa aba separada, até num arquivo separado. Então imagina que a minha base de dados, eu tenha os produtos, cada produto tem a sua unidade e o seu preço unitário. Então aqui, vou fazer de forma bem simples, tá? Não estou preocupado se os valores estão reais, se é assim ou se não é. É só para a gente ver a mecânica da função, né? Então vamos dizer que eu vendo cimento, areia, brita, argamassa, tinta. Já deu para entender. A unidade. Eu vou colocar aqui o que eu preconizo em termos de orçamento, que é sempre a unidade fundamental de medida, não a embalagem comercial, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, cimento é quilo, areia metro cúbico, brita metro cúbico, argamassa quilo, tinta em litro. Preço unitário. Vou colocar qualquer valor aqui, tá? Vamos dizer que seja 10, 5 reais, 3, 2... 2,50 e 2,20. Vou formatar aqui o preço como número. Ok. Essa aqui é a minha tabela de informações, né? Minha tabela de produtos. Primeiro eu preciso formatar ela como tabela. Isso faz muita diferença para a gente conseguir utilizar da maneira mais otimizada, né? Então eu venho aqui em inserir tabela. Ele vai me perguntar se essa minha tabela tem cabeçalhos. Sim, né? A primeira linha ela é das informações, é o cabeçalho com os rótulos, né? Vamos dizer assim. Então, ok. Já formatou, eu vou escolher aqui um outro design só para ficar mais limpo um pouco. Então pronto, essa é a minha tabela. Eu vou aqui fazer mais uma coisa. Eu vou dar um nome para essa tabela porque isso facilita bastante. É interessante a gente ter essas tabelas identificadas. Então aqui em design de tabela, aqui no cantinho, ó, eu tenho nome da tabela. Em vez de deixar um nome sequencial que o próprio Excel fornece, eu vou dar um nome. Vou botar tab, que é uma tabela, vou botar aqui produtos. É a tabela de produtos. Então, eu já tenho a tabela com a minha origem dos dados. E vamos dizer que aqui seja o meu pedido de cotação, né, o orçamento que eu vou disponibilizar para o cliente. E esse orçamento ele vai ter também o produto, que está sendo cotado, a unidade de medida também, o preço unitário, mas aí eu já preciso informar que quantidade está sendo comprada e o preço e o valor. Então aqui eu tenho um pouquinho mais de informações. Parte dessas informações elas vão ser obtidas da tabela de produtos e parte ela vem aqui direto. Então eu preciso colocar aqui produto. Que produto eu vou cotar primeiro? Vamos dizer que seja o cimento. Só que toda vez que eu digitar cimento,
seria interessante que ele viesse aqui na outra tabela e já pegasse para mim, deixa eu só juntar aqui um pouquinho, pegasse para mim todas as informações, sem eu precisar ficar copiando e colando ou digitando novamente. Então, essa é a vantagem, é a função do PROC-V. O PROC-V ele vai correr uma tabela da esquerda para a direita, buscando onde na primeira coluna é a referência e buscando nas outras os demais termos que complementam aquela referência. Então, por exemplo, aqui em produto eu tenho cimento. Agora eu preciso das informações de unidade e o preço unitário, que eu tenho na outra tabela. Então, antes de continuar, eu vou aqui vou formatar essa minha tabela como tabela. Ela também tem cabeçalho. E eu vou botar um verdinho aqui. Ok. Então, o produto que eu vou cotar primeiro é o cimento. Então, qual é a unidade? A unidade do cimento eu já tenho aqui na outra tabela, que é o quilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Excel ele procurar na tabela dos produtos. E antes disso eu vou dar um nome para essa tabela aqui também, tá? Vamos dizer que seja tabela de cotação. Pronto. Ele vai procurar nessa tabela de produto os demais dados referentes ao cimento. Então, como é que funciona a fórmula? Eu venho aqui, PROC-V, abro o parênteses, e o primeiro elemento que ele me pede é esse aqui, ó, o valor procurado. Ou seja, o que o Excel tem que buscar lá na outra tabela? O valor procurado é o cimento. Então, esse aqui é a primeira referência. Eu estou dizendo para ele, olha, procura isso aqui. Então, ele já pegou lá, o cimento. O segundo termo é aonde ele procura. Eu posso selecionar a tabela ou utilizar a referência que a gente já criou. Como aquela tabela tem um nome, se eu colocar aqui, ó, tab, que o nome dela começa com tab, que a gente fez, né? Então, aqui, ó, eu já tenho produtos. Então, ele já vai identificar a tabela produtos. Eu dou um duplo clique, ó, ele já marcou ali, ó, que ele identificou que a tabela produtos é tudo aquilo ali. Então, o segundo termo é aonde ele vai procurar. O primeiro termo é o que ele está procurando. O segundo termo é aonde ele vai procurar. Então, eu já disse aonde ele vai procurar, que é na tabela de produtos. Ponto e vírgula, eu vou para o próximo termo. O próximo termo é, ok, qual a coluna, ou seja, qual é o índice da coluna que tem a informação que eu quero. O índice da coluna é como se cada coluna dessa fosse numerada, começando com 1 na primeira coluna, 2, 3 e assim sequencialmente. Então, a coluna 1 da tabela de produtos são os produtos em si. O que eu estou buscando é a unidade. A unidade está na coluna 2. Então, aqui o índice entra como 2. Ponto e vírgula. E aqui um quarto termo, que ele é opcional, mas se você não informar, o Excel vai adotar um parâmetro, e ele adota o verdadeiro. O que é isso? Se eu procuro lá, só serve a correspondência exata, é falso. Se pode ser aproximada, é verdadeiro. No nosso caso, tem que ser a correspondência exata, eu estou procurando exatamente cimento. Então, é falso, eu posso escolher falso, digitar falso, ou clicar em falso 2 vezes, ok, e o parênteses ele fecha a informação. Então, eu estou pedindo para o Excel procurar o termo cimento dentro da tabela produtos. Quando ele encontrar, ele vai na segunda coluna e retorna exatamente o valor que identificar para isso. Eu der Enter aqui, ele já retornou ali, ó, pegou quilo. Automaticamente ele já pegou o segundo termo. A mesma coisa eu vou fazer agora com o preço unitário. A fórmula é a mesma. Então, eu coloco PROC-V. O que ele está procurando? Cimento. Aonde? Na tabela produtos. Só que agora ele vai pegar a informação do terceiro índice, ou seja, a terceira coluna. Terceira coluna e 0, que é falso. Então tá lá, preço unitário 5. Vou só formatar aqui também como número. E as demais informações são informações da cotação. Aqui quanto que o cliente está pedindo, digamos que sejam 50 quilos. Deixa eu formatar os dois como número. E esse valor aqui, aí vem de uma fórmula local aqui na tabela, que é o quê? O preço unitário vezes a quantidade. Pronto. Agora, eu posso fazer aqui embaixo a mesma coisa. Vou dar sequência no pedido de cotação. Vamos dizer que seja areia. Agora que está sendo cotado. Olha o que o Excel já fez.
ele já entendeu, primeiro que isso aqui é uma tabela, então ele pega todas as minhas configurações da linha superior e repete embaixo, e ele automaticamente já seguiu a mesma referência de PROC-V para as demais colunas. O que ele não preencheu? Ele só não preencheu a informação que foi digitada, que é a quantidade. Mas até a informação do valor, que é uma fórmula, ele também já preencheu. Então agora basta eu colocar aqui a quantidade que eu estou orçando. Vamos dizer que sejam 250. Automaticamente ele já calculou. Então essa função do PROC-V me auxilia a fazer essa referência sem eu precisar ficar copiando e colando. E outra questão interessante é, o número ele não está aqui. O que está nessa tabela de cotação é uma referência a uma outra tabela. O que acontece, por exemplo, se eu pegar aqui no cimento e alterar o preço unitário? Vamos passar ele para 10. Automaticamente a tabela de cotação também altera. Então, com isso, eu consigo manter ela sincronizada e fazer um ajuste só na fonte de dados, ou seja, só na tabela dos produtos, automaticamente ele atualizar a tabela de cotação. Isso serve para fazer cotação de material, cotação de serviço, planilha de medição de serviço, itens de contrato que estão sendo medidos, serve para fazer de composições de orçamento, serve para muita coisa dentro da tua gestão da obra. Um outro ponto interessante aqui é que você pode usar uma otimização do seguinte: como o produto é uma célula de texto, e se você de repente digitar aqui, em vez de areia, você digitou errado, digitou areia, faltou o i, aí de repente você não consegue identificar. Então tem dois pontos aqui que eu vou dar a dica para te auxiliar. Primeiro, é desagradável ficar lendo esses ND ou esses erros, né? Então eu vou te passar uma fórmula aqui que ajuda a omitir isso. Se você colocar aqui no começo da fórmula a seguinte: se erro, ele adota um valor. O que essa fórmula diz? Essa fórmula diz o seguinte: se essa célula apresentar um erro, o que eu mostro? Então, se erro, qual que é o valor da célula? O valor da célula é a fórmula que a gente colocou, é o PROC-V, mantenho ela ali. Mas se der erro, se tiver alguma coisa errada e ele não achar, o que retorna? Eu posso retornar um número, eu posso retornar um texto, eu posso deixar em branco. Então aqui vamos dizer que eu retorne um texto em branco. Eu vou colocar só duas aspas, que é um texto em branco, e fecho meu parênteses. O que aconteceu aqui? Ele ficou zerado. A mesma coisa eu vou fazer aqui do lado, no preço unitário. Se erro, o valor eu mantenho a fórmula, só que aqui eu vou escrever um texto. Erro, só para você visualizar. Então tá lá, aparece erro. Porque esse número, essa informação não existe lá, porque o que eu estou pedindo para ele buscar não existe. Outro ponto interessante é, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Por que está dando esse erro aqui de valor? Porque agora eu estou multiplicando um número por um texto. Então o Excel também não entende. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Isso serve para qualquer caso em que eu tenha uma falha na fórmula, né? Para não ficar apresentando aquelas informações de erro. Então aqui eu vou botar 3 tracinhos. Pronto. Então tá lá. Então eu tenho aqui 3 apresentações diferentes do erro, né? Então um ele simplesmente não mostra nada, o outro ele mostra escrito erro, o outro ele coloca 3 tracinhos. Podia colocar um número, podia colocar um X, podia deixar em branco. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui com uma informação diferente. Eu estou pedindo para o Excel buscar na tabela de produtos um produto que não existe. Então, outra dica é, você pode evitar esses erros de digitação, que é o quê? Escolhendo o que vai aparecer aqui na tabela. Se eu limitar o que aparece aqui nessa tabela, eu consigo restringir erros de digitação. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono a coluna, né, as células que eu preciso travar o tipo de entrada. Eu venho aqui em dados, validação de dados, validação de dados. Então aqui está me dizendo o seguinte, olha, como é que essa célula ela permite qualquer valor? Ao invés de permitir qualquer valor, eu vou dizer para ela que não, ela só vai permitir valores de uma lista específica, ou seja, ela vai listar os valores que são possíveis. Aí ela pede o seguinte, fonte, que valores são esses? Eu vou selecionar aqui, ó. Pronto. Ela só pode me dar esses valores aqui, da tabela que está ali, da célula 6 até a célula 10. Pronto. Esses aqui são os valores possíveis. Ela pode ignorar em branco e aqui está o menu suspenso. O que acontece?
A partir desse momento, eu não preciso mais digitar. Eu tenho uma caixinha aqui do lado, uma abinha de seleção, que eu vou e eu escolho. Aí eu não tenho mais o perigo de errar. Eu não tenho perigo mais de digitar errado. E se eu fizer qualquer alteração, eu troquei aqui de cimento para argamassa. Já está referenciado, automaticamente o PROC-V continua funcionando. Então o PROC-V ajuda bastante a você pegar dados de outras tabelas, normalmente tabelas de informações de produtos, de serviços, de composições, né? E usar isso em cotações, medições, acompanhamento, em coisas mais dinâmicas, né? Que você usa parte disso ou que ela pode ser alterada. Então o PROC-V ajuda nisso. Então esses outros dois elementos que eu trouxe aqui para complementar é a função se erro, para ajudar a não ficar visualizando erros de fórmula, e essa possibilidade aqui de você fazer uma validação na célula para você não correr o risco de digitar errado. Então, esse era o objetivo, mostrar aqui como é que se utiliza o PROC-V, uma função muito interessante, otimiza bastante. Agora deixo para você buscar aí outras possibilidades de uso dessa função no seu dia a dia.